Ei, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre as principais diferenças da minha escola no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Primeiro eu quero deixar claro que esse vídeo é sobre as diferenças da minha escola no Brasil e da minha escola aqui nos Estados Unidos. E no Brasil eu estudava no IF, eu já falei no meu primeiro vídeo, é o Instituto Federal de Minas Gerais, de Ouro Preto, que é a minha cidade, e eu fazia edificações. E aqui nos Estados Unidos, o nome da minha escola é Cinco Ranch High School. Então, primeiro, com diferença ao horário, no Brasil, minha aula começava às 7, aqui começa às 7h25. Lá terminava às 4h40 por ser ensino técnico e aqui termina às 2h35. Eu tinha de almoço no Brasil, tipo, 2 horas e pouco, e aqui eu tenho meia hora. E entre as aulas aqui, eu tenho 7 minutos de intervalo para você poder andar. Isso é a segunda diferença, que você tem que andar entre as aulas e não os professores. Uma outra coisa diferente, que talvez seja a principal, é que você pode escolher as aulas aqui. E eu falei isso no meu vídeo, que eu falei quais as aulas que eu escolhi. Eu vou deixar o link na descrição se alguém quiser assistir. Você tem 7 aulas, história, geografia e tal. Você tem 4 que você tem que fazer e 3 eletivas que você pode escolher. E no Brasil, por ser técnico, eu tinha, tipo, 16, 17 matérias, mas variava na semana. Tipo, cada dia da semana eu tinha um tanto de aula diferente. E aqui eu tenho as mesmas aulas na mesma ordem todos os dias, e às vezes caminho adiante. Mas eu acho legal porque as aulas aqui, elas duram menos do que as minhas duravam, passa muito mais rápido. E essas são as aulas que eu tô fazendo no segundo semestre. E entre o segundo e o terceiro período, a gente tem um período que chama, tipo, 2.5, que é um Advisory Period. É onde você pode usar pra fazer dever de casa ou outra coisa. E são meia hora todos os dias desse período. É como se fosse um intervalo, mas você tem que ficar na sala, a não ser que você tenha um passe pra sair e ir pra outro lugar. Isso é um exemplo de um passe que eu tinha pra ir numa reunião. Se você tiver um passe, aí você vai em, tipo, reunião de clube. E eu acho bem legal eles terem esse período. Com relação aos passes, se você estiver andando no corredor, se você quiser ir ao banheiro, você tem que ter um passe falando que você quer ir ao banheiro, com a assinatura do seu professor e a data e tudo mais. E eu faço parte do jornal da escola, que eu já coloquei vídeos várias vezes. Inclusive, vão assistir a season finale, que eu apareço várias vezes, eu vou deixar na descrição também. Chama Global Vine, e a gente tinha esse passe pra quando a gente precisasse filmar alguma coisa, a gente mostrava pra eles. Mas, gente, eles são muito rígidos com relação ao horário. Tipo, você tem uns 7 minutos, se os 7 minutos passarem, você não estiver na sala, você tem que ter um bilhete do seu professor falando por que você atrasou, ou então você tem que ir numa tardy station, que é um lugar que você vai pra você pegar o passe, falando que você tá atrasado. Eu tava procurando o passe aqui, mas eu lembrei que você tem que entregar o passe pro professor, então eu não tenho. Mas todo dia de manhã, se tiver, tipo, 30 segundos atrasado, você vai e pega o passe. Se você juntar 4 desses passes no período letivo deles, você vai pra detenção. E eu fui pra detenção, porque eu cheguei atrasada várias vezes no primeiro horário, e eu fiz 1 hora de detenção. Você não pode usar celular, não pode fazer nada. Só fiquei sentada na cafeteria. Pelo menos eu fiz meu dever de casa. E aqui eu tenho os passes do corredor que eu falei. Tipo assim, eu esqueci uma pasta e eu tive que pegar um passe pra buscar a pasta. Era um passe pro 2.5, que eu não sei o que eu ia fazer. Passe pra ir na counselor. Se você perder um teste, aí você pode ir no 2.5 e fazer com esses passes. Ah, olha, eu achei o papel que mostra os horários que o sinal bate, quanto que dura cada aula e tudo mais. A escola é muito grande, então eles têm que separar o horário de almoço em 3. E o A é muito cedo, é tipo café da manhã, 10h30. O B é tipo 11h30. E o C, que é o que eu tenho, é 12h20, mais ou menos. E é ok. E eu tô com o mapa aqui da minha escola também. A minha escola tem 2 andares. Aqui é a entrada da escola e tem esse círculozinho, e aí tem, tipo, o palco, onde eu tive as apresentações e tudo mais. E outra coisa que me irrita um pouco aqui é que na minha escola do Brasil, tipo, eu podia sair da sala a hora que eu quisesse. Eu tinha muito mais liberdade do que eu tenho aqui, porque aqui eles recebem dinheiro se você estiver frequentando as aulas. Eles recebem dinheiro do estado. Então, eles querem que você vá às aulas. Se você não for, você tem que justificar. E eles ligam pros seus pais se você perder um horário. Eles ligam e falam, fulano de tal perdeu um horário. E se você perder muitas aulas, eles podem te processar. Quando eu chego na escola, eles me dão esse passe aqui falando que eu perdi a aula e tudo mais. Se os seus pais falarem que você tava passando mal,
eles têm que repetir tudo pra você que você perdeu no dia. Porque no Brasil, na minha escola, eles só repetiam com atestado. E eu cheguei a receber uma carta porque eu faltei várias vezes sem justificativa. Os meus host parents de antes, eu faltei algumas vezes e eles não justificaram, então eu tava com bastante falta. Até a minha coordenadora local, ela meio que chamou minha atenção por causa disso. Mas agora eu tô ok, eu acho. Ah, e aqui tem um armário também, como muita gente já falou, mas eu tinha armário na minha escola do Brasil, então pra mim isso não foi muita novidade. Tanto que eu nem abri o meu armário aqui. Eu usava o da dance e o do track, mas o armário regular eu nunca abri, gente, juro pra vocês, nunca na minha vida. Quando você pode escolher as aulas, você tem um período livre que chama Study Hall, que é tipo, você não ganha crédito por ele, porque aqui eles têm essas coisas de crédito, que é, você ganha os créditos dependendo das aulas, é muito complicado. Você tem esse Study Hall, que é um horário livre que você pode estudar, mexer no celular, você pode escolher isso quando você tá escolhendo suas aulas. Tá, com relação a, tipo, dever de casa, assim, no Brasil eu acho que a gente é muito mais, tipo, camaradas, a gente passa as respostas pra tudo. Aqui tem algumas pessoas que são, mas no geral não. E teve um dia que eu não tinha feito o dever, aí eu pedi uma amiga minha, ela falou assim, eu demorei muito tempo pra fazer, e não me passou, porque é uma beleza. Mas tem gente que passa, mas aqui no geral eu acho que eles são mais fechados, eles não, tipo, saem passando dever, essas coisas. E como tem aulas em horários diferentes, às vezes a gente tem, tipo, a mesma prova em horários diferentes, então o primeiro período tem o mesmo teste do sétimo período, por exemplo. Eu acho que isso não ia funcionar no Brasil, porque o primeiro período, depois que eles saíssem, a escola inteira já tinha as respostas. E aqui algumas pessoas até passam as respostas, mas eu acho que eles confiam mais nos alunos nesse sentido, assim, de não colar mesmo. Tanto que quando você tá fazendo quiz, que a gente tem tipo quiz e teste. Quando você tá fazendo quiz, eles nem são tão rígidos assim. Tipo, você pode estar com a mochila, você pode estar com tudo. Em teste, eles pedem pra você pôr a mochila em outro lugar. Mas no resto, eu acho que eles confiam um pouco mais nos alunos aqui, os professores. E com relação aos materiais escolares, no geral, eu acho que é bem parecido. Mas aqui eles usam fichário, que tem 3 argolas. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. E muita gente usa aqui. É tipo um caderno de 3 argolas e tal. Tá, agora eu vou falar umas coisas nada a ver, que eu não sei se vocês têm interesse. Mas aqui tem ar-condicionado todos os dias. E é muito estranho, porque tem ar-condicionado e aquecedor. Aí quando tá no inverno, eles ligam o aquecedor, a escola fica super quente. Quando tá no verão, eles ligam o ar e a escola fica gelada. Sério, tipo, você tem que pôr blusa. Não faz sentido, mas tudo bem. E a minha escola do Brasil não tinha ar, não tinha nada. Então se estivesse sufocando, a gente tava morrendo. Eles levam os esportes muito mais a sério aqui do que a gente. E eu até tinha esporte no IF do Brasil, mas não é igual aqui. Que você tem um período pro esporte, você escolhe um esporte específico, você tem um período pra praticar esse esporte. Se você tem prática todos os dias, antes ou depois da escola. E algumas pessoas, elas conseguem scholarship se você for bom. E eu acho que principalmente onde eu tô, né, no sul dos Estados Unidos, no Texas, eles levam muito a sério, então é muito competitivo. Tipo, tem gente que dedica a vida mesmo pra isso. Tem muito treinador que é professor. Pra você receber bem, você quer ser coach, que é treinador, você tem que dar aula de alguma matéria. Então a maioria dos professores, eles também são coaches. O meu professor de US History, ele também era meu coach no track, depois da escola. Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo eu acho meio nada a ver. Porque, tipo assim, às vezes você quer ser treinador, mas pra você poder receber bem, você vai lá e só escolhe uma matéria pra você dar aula. Então você não tá interessado tanto. Eles não são maus professores, gente. Meus professores aqui são ótimos, sério. Eu precisava falar isso, eu gosto muito deles todos. E a última coisa que eu tô lembrando aqui é meio nada a ver, mas aqui no Texas, todos os dias no 2.5, que é o que eu tinha falado, a gente tem o pledge, que é, você olha pra bandeira, põe a mão no coração e aí você fala I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, one and independent. Aí você olha pra bandeira do Texas. Under the Texas flag, I pledge allegiance to the Texas, one state, under God, one indivisible. E aí depois você assenta, pode fazer o que você quiser. Mas eu não tinha isso no Brasil, não. Quando eu estudava em escola particular, antes do ensino médio, a gente até cantava o hino, assim, de vez em quando. Mas pledge todos os dias. Eles são bem patriotas mesmo. E é isso, gente. E eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e que vocês tenham gostado. É a segunda vez que eu tô gravando. Da primeira vez eu percebi que eu tinha esquecido algumas coisas. E hoje eu tava sem nada pra fazer, então eu fiz uma maquiagem e falei, vou gravar. Mas é isso. Obrigada, gente. Beijo.